Boa tarde. O movimento é bem sexy. Boa tarde. Hoje é dia 10/6, quarta-feira. É bomba. Oi, Tati, boa tarde. Boa tarde, Sandra. Alan. Assim. Assim todo mundo, uma mão vai na cabeça. Vamos lá, galera. Uma mão vai na cabeça. Xim, boa tarde. O movimento é sexy. Boa tarde, Aninha. Mônica, boa tarde. Bota a mão nessa cintura. Vai lá, Nilce. Bota a mão nessa cintura. Dani, boa tarde. O movimento é Sexy. O movimento é sexy. E agora vamos começar. Devagarinho até embaixo. Embaixo. Boa tarde, Mônica. Devagarinho até em cima. Doutor Luiz, seja bem-vindo. Devagarinho até embaixo. Boa tarde, Mari. Embaixo. Devagarinho até em cima. Em cima. Hoje nós temos live com o Dr. Arthur Fernandes. O movimento é sensual. O movimento é E bem aí, galera, estão gostando da O playlist? movimento é bem sexy. Já tá chegando o Braga Boys, começa a dançar aqui. Que é uma bomba. Para dançar isso aqui. Esquenta tá bom pra depois de amanhã. Isso aqui É bomba. Para mexer Yeren, isso boa aqui tarde. é bomba. E a mulherada se joga assim. Assim todo mundo, uma mão vai na E cabeça. aí, galera, cadê o Dr. Arthur que tá chegando? Cabeça. O movimento é sexy. Oi, Vi, boa tarde. Bota a mão nessa Ô, meu cintura. primo lindo tá aí, Cláudio. Nessa cintura. Beijo pra você, meu querido. O movimento é sexy. Silene, boa O tarde. movimento é sexy. E agora Andréia. vamos começar. Devagarinho Tá até embaixo, embaixo. Devagarinho até em cima. Já que a gente não vai ter mais aula com você, tem que vir até aqui na live. Devagarinho até embaixo. Ai, nem me fala, né, Ju? Embaixo. Nem me fale. Mas agora vocês têm que vir aqui. Em cima. Olha lá. O movimento é sensual. O movimento Boa é tarde, sexy. Silene. O movimento é Pessoal, sexy. clica no coraçãozinho, Tá chegando o manda Braga Boys, aviãozinho pra começa a todo dançar mundo. aqui. É uma bomba. Para dançar isso aqui. É bomba, Pra balançar isso aqui. é bomba. E a mulherada se joga. Boa tarde, Vânia. E os mamanjos dançando é bomba. Tudo que a Marcos, boa tarde. bomba. E na boate já rola Bomba. Jaque, boa tarde. bomba. Por isso pega na cintura. Boa tarde, Ju. Acaba logo. Conciane, boa tarde. Acaba logo. E E acaba logo. E acaba. Acabando. Ixi, acabou. Boa tarde pra vocês, pessoal. Muita boa tarde pra vocês. Sejam todos muito bem-vindos. A live hoje vai bombar com o Dr. Arthur Fernandes, que ele já me ligou aqui falando: Érica, 5 minutinhos que eu já estou entrando, né? Vida de médico não é fácil, né, pessoal? Não é fácil. A hora que você chegou na hora, alguém resolve ter um piripaque. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que parar para atender, não temos o que fazer, não é verdade? Mas vamos lá, pessoal. A live de hoje nós vamos falar sobre exames preventivos. E vocês fiquem na liberdade de vocês perguntarem o que vocês quiserem, tá? Inclusive, quero te dar uma dica. Se você olhar aí no teu celular, logo embaixo aí onde eu falo pra vocês, clica no aviãozinho. Do lado do aviãozinho tem 2 caixinhas aí com pontinho de interrogação. Vocês acharam? Nessa caixinha, você pode colocar as suas dúvidas aí, que eu vou ler aqui. Aí você não precisa se expor, porque tem bastante gente aqui que me mandou um monte de perguntas em box, porque às vezes quer fazer pergunta diretamente pro Dr. Arthur e às vezes não quer se expor aqui na rede. Então você pode mandar a sua perguntinha para mim, que eu não vou dizer o seu nome, tá? Eu não falo o seu nome, a menos que você queira que eu faça. Se você quiser se sentir à vontade de colocar na timeline, beleza. Mas aí fica mais fácil para eu controlar suas perguntas. Então, o que vocês quiserem saber sobre exame de prevenção, na verdade, a proposta desse quadro aqui é levar o que para vocês? Qualidade de vida, né? E é para que você pergunte realmente tudo aquilo que você quer perguntar e às vezes não tem coragem de perguntar para o ginecologista. Então, o Dr. Arthur gentilmente vem aqui toda quarta-feira se reunir conosco
para poder levar a qualidade de vida para as pessoas, principalmente, né, como ele é ginecologista, para as mulheres, mas é claro que os meninos são sempre muito bem-vindos aqui conosco, tá? Então, a proposta hoje a gente vai falar de exame Papa Nicolau, nós vamos falar de exame de mama, quando que a gente, né, na verdade, quando que tem que levantar essa lebre nossa aí que a gente tem que fazer o exame de mama. Às vezes a gente não sabe, não tem tanto esclarecimento assim, principalmente quem tem as mamas um pouco maior, aí tem bastante glândula, daí a gente não sabe, né, se aquilo realmente é glândula, se não é. Então hoje vamos aproveitar hoje pra gente tirar todas as nossas dúvidas com o Dr. Arthur e assim, sem nenhum tabu, né? Recebi várias perguntas aqui e eu quero que vocês façam as perguntas de vocês. Olha só, tem várias perguntinhas aqui já chegando pra mim. E ó, para vocês terem ideia, vou falar um pouquinho as perguntas que eu tenho aqui. Por que eu tenho infecção urinária ou candidíase algumas vezes? Eu tô fazendo algo de errado? Como lidar com ressecamento vaginal? Tem algum tratamento? Urgência em ir ao banheiro? Devo me preocupar? Então olha só, tem um monte de perguntinha aqui na caixinha para eu fazer e passar todas elas para vocês, tá bom? Então vocês podem entrar na caixinha, que daqui a pouquinho o Dr. Arthur já tá chegando aqui, e vocês coloquem todas as perguntas que vocês queiram, tá bom? Aproveitando, enquanto o Dr. Arthur já tá finalizando uma consulta que ele me avisou, que ele, ginecologista, né, tem que cuidar lá da mulherada lá, que o neném não avisa quando ele quer chegar, não é verdade? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Primeiro eu quero saber, quem que tava na live hoje cedo? Hoje cedo, se você não assistiu a minha live hoje pela manhã, olha, eu convido você para assistir, porque nós recebemos um monte de testemunho hoje de manhã, onde eu falei a respeito do significado e do nosso, se você tem valor para as pessoas ou se você somente tem utilidade. Então assiste a live. Dr. Arthur acabou de chegar, vou chamá-lo, tá? Vamos lá então. Bora lá. Deixa eu chamar o Dr. Arthur. Vamos que vamos, mulherada. Hoje o bicho vai pegar aqui com a quantidade de perguntas que eu tenho para fazer para ele. Só um pouquinho que ele deve estar lá já. Já vai conectar conosco. Separou as perguntas para mim? Vou passar tudo aqui, ó. O Adriano vai separar para mim. Encaminhei todas as perguntas para ele. Isso, é isso mesmo. Que aqui a gente monta uma estrutura, né? Uma estrutura toda aqui para atendimento. E vem lá, doutor Arthur. Boa tarde, doutor Arthur. Como vamos, doutora Érica? Tudo bem com o senhor? Eu estou bem, obrigado. E você? Tudo Desculpa, ótimo também. Eu peço desculpa, eu estava no meio do atendimento e não teve como... Não tem problema. A gente já estava comentando com eles aqui, né? Que vida de médico não é fácil, né? Ainda mais médico de mulher, é pior ainda, né? Não é? Fala a verdade, mas eu deixo o senhor falar, é pior ainda, né? Não, todos os médicos, de uma maneira geral, a vida de médico é uma delícia, né? Porque, primeiro, nós fazemos o que nós gostamos, somos apaixonados. Sim. Segundo, é sempre prazeroso, né? Eu sou suspeito, porque como eu sou apaixonado no que eu faço, eu não consigo ver nada chato. Eu peço desculpa pelo atraso, né? Não foi falta de respeito, mas é que eu estava com uma paciente. Não, mas eu já estava aqui falando com eles, nós já até dançamos, já enquanto o senhor não chegou, nós dançamos, já fizemos de tudo aqui. Fica tranquilo, doutor Arthur, o senhor pode atrasar, o senhor tem crédito aqui, o senhor pode. Deixa eu te falar uma coisa, recebi trocentas perguntas, trocentas. E a proposta hoje é a gente falar sobre exame preventivo. E eu estava falando para o pessoal, né? Que muitas vezes a ideia do nosso quadro aqui é que as pessoas possam fazer as perguntas que elas não têm muitas vezes coragem de fazer para o ginecologista, até porque muitas pessoas ainda sentem bastante tabu para perguntar determinados assuntos, né? Então elas me encaminharam as perguntas e eu faço questão de manter a privacidade delas aqui na hora de responder. Até aqui embaixo tem uma caixinha. Se o senhor olhar aí no seu celular, logo abaixo, do lado de um aviãozinho, tem uma caixinha com pontinho de interrogação. Elas estão colocando as perguntas para a gente ali, todas no anonimato. Então, a gente vai responder as perguntas, mas nós não vamos divulgar quem está fazendo as perguntas, ok? Perfeito.
Obrigado aí. Então, vamos lá. Que eu puder responder, o que eu souber responder, Érica, com prazer. Érica, o meu sinal está bem aí com você? Tá um pouquinho ruim, assim, o senhor tá meio embaçado, mas não tá travando ainda para mim. Não sei se o senhor não está no 4G ou o senhor tá na... Se o senhor tiver no Wi-Fi, acho que é isso. Então, eu vou ver... só um minutinho, só um minuto. Tá, se o senhor quiser colocar no 4G, enquanto isso eu vou conversando com elas aqui. E uma coisa importante para falar também depois, doutor Arthur, se o senhor puder, passar o endereço do consultório, porque várias pediram o endereço para a gente aqui. E aí, se o senhor puder compartilhar o endereço do consultório, aí as meninas aqui podem fazer suas perguntas e podem também visitar aí o seu consultório. Tá bom? Bora lá? Acho que tá trocando, colocando. Será que travou? O senhor travou? O senhor tá me ouvindo, doutor Arthur? Eu conecto de novo, né? Isso, lá, ele saiu para mudar. Aí só vou esperar ele entrar de novo aqui e a gente conecta ele de novo. Então, aproveita para fazer as perguntas tabu aí, mulherada. Tudo que vocês quiserem. E os meninos também, viu? Porque, olha, recebi um monte de pergunta dos meninos, viu? Os meninos também querendo perguntar um monte de coisa aí sobre as meninas. Então, manda bala nas perguntas para nós aqui, tá? E a minha caixinha aqui, ó, já tá bombando de perguntas aqui para mim. Então, perguntas de toda a ordem, tá bom? Só aguardar, o doutor Arthur tá entrando. E aí a gente já começa com a nossa live. Pessoal, se vocês puderem clicar no coraçãozinho, clicar no aviãozinho e mandar coraçãozinho e aviãozinho para todo mundo aí, é importante para nós aqui. Mas, voltando a falar hoje de manhã, para quem não assistiu a live de manhã sobre valor e significado, vale a pena, viu? Hoje eu estava contando aqui uma história de manhã para uma pessoa que entrou em contato logo depois que assistiu a live. Ela quis fazer contato e eu estava falando que eu também vivi situações bem parecidas, né? Às vezes a gente se dá ao máximo dentro de uma empresa, né? E no final das contas as pessoas descartam a gente assim. A gente acha, né, que o outro gosta da gente, a gente acha que o outro, né, tem algum vínculo aí com a gente, mas não, a gente só está sendo útil para as pessoas quando nós poderíamos ter utilidade, quando nós poderíamos ter significado. A Fabi colocou para a gente aqui, ó, o endereço do consultório do Dr. Arthur, fica ali na Avenida Tiradentes, 451, na sala 32, ali é Vila Nova, aqui em Itu, tá? Deixa eu conectar, dar um toquezinho aqui para ver se o Dr. Arthur já chegou. E aí a gente já vou mandar para ele aqui o aviso. Que foi, Adriano? Não é naquele prédio? No prédio, é no prédio, é lá. Lá naquele prédio torto lá. É que os dois últimos andares são Os virados. dois últimos andares são virados. Certo daqui. E só quem já chegou aqui, o filho do Dr. Arthur já tá aqui. Tá todo mundo aqui, ó, esperando. Vamos lá ver se o Dr. Arthur corrige lá a internet dele, que tá todo mundo com esse problemão de internet, né? Todo mundo aqui com esse problema enorme. Aqui em casa também, a internet aqui em casa também não tá lá grande coisa, né? Não está lá grande coisa. Mas vamos lá. Eu vou anotar as perguntas aqui, ó. Assim, na hora que ele chegar, a gente já faz todas as perguntas para ele. Bora lá. Oi, doutor Arthur chegou, vou chamá-lo. Pera lá. E vamos começar a nossa live. Bora lá. Já tá chamando ele, fazendo a conexão. Agora sim, doutor Arthur, ficou melhor. Agora tá bem melhor. Bem melhor. Ótimo. Ótimo. O senhor tá me ouvindo bem aí? Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá ótimo agora. Então, vamos lá. Doutor Arthur, se o senhor quiser aproveitar para se apresentar, tem algumas pessoas que são novas aqui no canal. Se o senhor quiser se apresentar, a gente colocou agora o endereço do consultório, porque tem algumas pessoas que estão me pedindo, a gente já colocou para o senhor aí. Ok. Primeiro, obrigado mais uma vez, Érica. Essa parceria nossa está sendo bem útil, bem agradável, está bem legal. Meu nome é Arthur Fernandes, eu sou ginecologista, sou obstetra, com extensão em fertilidade.
medicina endócrina, medicina estética e tricologia. Meu consultório, como você falou, já mencionou, está aqui na Avenida Tiradentes, 451, terceiro andar, sala 32. Estamos aqui para tentar participar mais uma vez positivamente aí com a minha super mega amiga Érica, com o meu parceiro Adriano, e vamos que vamos tentar. Vamos Para cima sempre. Para cima sempre. O céu é nosso limite. Opa, nem me fale. Pessoal, o doutor Arthur é meu ginecologista, é meu médico, então é uma pessoa que eu tenho bastante confiança para trazê-lo aqui, né? Acompanhar vocês, principalmente, né? Que é o pessoal que me segue. Apesar que eu tenho um monte de seguidor e perseguidor, viu? Então é para acompanhar os perseguidores também. Tá tudo certo, né, doutor Arthur? Mas vamos lá. O senhor quer falar alguma coisa sobre exames de prevenção? Aí eu vou te passando as perguntas. Eu acho interessante fazer um preâmbulozinho, porque sempre que um ginecologista fala em exame de prevenção, teoricamente ele está falando de exame de prevenção na área da ginecologia obstetrícia. E eu gostaria de estender aqui que os exames de prevenção, eles não são exames somente relacionados à ginecologia obstetrícia. Então, os exames de prevenção, por exemplo, nós temos os exames de prevenções nas áreas de cardiologia, através de exames de sangue, para saber como é que está esse coração da pessoa, exame de prevenção para saber se ele tem algum risco de infarto. Na oftalmologia, por exemplo, é feito exame de prevenção para ver se a pessoa tem algum risco de glaucoma, por exemplo. Na ortopedia, se a pessoa está tendo faz um exame da coluna para ver se ela vai ter um problema no futuro. E na ginecologia, principalmente, o nosso objetivo é não aceitarmos mais paciente para o câncer, né? Então, todos os exames de prevenção na área ginecológica, eles basicamente são voltados a fim de evitarmos o câncer ginecológico, tanto mamário, né, como câncer de colo de útero, que infelizmente no nosso país ainda são os cânceres que mais afetam as mulheres. O de câncer de colo uterino parece brincadeira, mas ainda é o câncer que mais mata. E que um exame de Papa Nicolau resolveria. Que é o exame de Papa Nicolau, contribui bastante, e depois da entrada do exame de prevenção, do exame de Papa Nicolau, é um exame que hoje é inadmissível nós perdemos a mulher de câncer de colo uterino, desde que ela tenha regularidade nesses exames. Porque uma coisa, às vezes a pessoa acha que exame de prevenção só tem que ser feito uma vez por ano. Da mesma coisa, por exemplo, o cardiologista acha que só tem que ir uma vez por ano, o proctologista que só vai fazer o exame do intestino uma vez por ano. E não é nada disso. Nós precisamos, os exames eles precisam estar sendo realizados sempre dentro de uma rotina, porque uma doença ninguém pega um câncer hoje e morre amanhã. Né? Então, nenhuma lesão surge, por exemplo, um câncer de pele, ele não surge hoje e mata a pessoa amanhã. Então, é importante que a pessoa, sabe, hoje, existem casos, até os mais assustadores, né, que são os casos de melanoma, que é um câncer de pele, que, poxa, hoje o pessoal já tem conseguido fazer o diagnóstico mais precocemente, porque as pintas no corpo da pessoa começaram a chamar atenção. Então, as pessoas começaram a valorizar aquela pintinha e falaram, nossa, mas é uma pintinha, sabe? Então, daí a importância dos exames de prevenção. E na minha área, que é onde eu tenho um pouco mais de expertise, a minha expertise é na ginecologia obstetrícia, hoje nós conseguimos saber, no início de uma gravidez, qual é o risco de uma paciente ter uma pré-eclâmpsia ou uma eclâmpsia. Que lindo isso! Então, por quê? Porque os exames, a medicina, ela tem evoluído muito nesse sentido, de tal forma que nós conseguimos fazer com esses exames de prevenção, porque
apesar de receberem outro nome durante o pré-natal, mas nada mais são do que prevenções. Então, nós conseguimos evitar que uma mulher, durante um pré-natal, desde que siga as nossas orientações, nós conseguimos evitar que ela tenha um desenvolvimento para uma pré-eclâmpsia, para uma eclâmpsia. Que o bebê dela, nós conseguimos evitar que o bebê dela tenha uma restrição de crescimento intrauterino. Tudo isso através de exame de prevenção. Então, daí a importância, hoje, você vê, nos ultrassons, consegue-se fazer prevenção para saber se a criança vai ter alguma alteração visual. Então, a quantidade de exames hoje, a quantidade de materiais que nós temos hoje, a fim de pesquisa, assim, principalmente para evitar, né, os infortúnios de uma fatalidade, digamos assim, são muito grandes. E é por isso que nós temos que trabalhar. Às vezes, eu escutava algumas vezes os convênios reclamarem que nós solicitávamos muitos exames. Só que até hoje, agora, o próprio pessoal dos convênios, Sim. eles já sabem que é muito mais econômico gastar dinheiro com os exames ao tratamento. Sim, é óbvio, né? Nós precisamos mudar em termos de cultura, sim. Eu não vou ao médico porque eu estou com dor. Eu vou ao médico porque eu não quero ter dor. Exatamente. Sabe? Isso é a prevenção. Né? Porque aí deixou de ser preventivo para ser curativo. Eu estou com dor, logo eu vou ao médico. Não, então você está curando. Meu olho está irritado, logo eu vou ao oftalmologista. Não, aí você está tratando, você não está fazendo prevenção. Sim. Puxa, está ficando embaçado, é porque nunca foi no oftalmologista, então não está lembrando que existe o glaucoma, o diabetes, as doenças de retina, que são extremamente graves. Né? Então, enfim, eu acho que as pessoas não valorizam, né, doutor Arthur? Porque hoje tem todo um mito, né? Uma audiência em cima do câncer só. Mas tantas outras coisas matam, né? Mas muito mais, né? Eu acho que não basta você ver o seguinte, nós temos um trabalho de prevenção. Não dirija, se beber, não dirija, esse é um trabalho de prevenção. Sim. Então, se bebeu, não dirija. Por favor, não beba antes de dirigir. Você está prevenindo, né? Então, isso é um trabalho de prevenção. Sim. O pessoal percebeu que, apesar de muitos ficarem revoltados em ter que pagar multa, mas aquele que anda corretamente, ele não tem essa preocupação, porque ele jamais será detido, ele jamais vai ter uma despesa em função de ter gasto por ter bebido antes de dirigir. Sim. E a medicina é a mesma coisa. Não adianta depois que teve a doença, chegar e falar assim, olha, agora eu tenho que... Estou preocupado porque eu vou dar trabalho para minha família, que eu vou não sei o quê, que eu vou não sei mais o quê. Prevenir. Faça a prevenção. Né? A prevenção é o melhor dos exames. É chato. Na minha área, por exemplo, a paciente às vezes é constrangida, sabe? Isso é fato que nós conseguimos prevenir, é fato que, caso aconteça alguma doença descoberta no exame de prevenção, nós conseguiremos, com raras exceções, deixar de resolver. Então, 90% das lesões hoje malignas, quando descobertas inicialmente, elas são 100% curáveis. Então, não basta só a pessoa chegar e... mas eu não sinto nada, por que eu vou no médico? Fica uma coisa meio estranha. E é cultural, né, doutor Arthur? Cultural, infelizmente é cultural. O brasileiro, até hoje, por incrível que pareça, nós pegamos pacientes que falam, nossa, doutor, eu tenho medo daquele... Eu nem falo o nome daquela doença. Até hoje. A falar, você não gosta de falar o nome câncer? Eu falei, você até no horóscopo tem signo de câncer? Né? Então, por que não que eu seja um astrólogo, não tem nada, mas não tem que ter medo de falar câncer, tem que pronunciar câncer de boca cheia. Eu tenho uma gestante, que eu sempre a cito como exemplo, que essa menina ela passou por um câncer terrível,
sabe? Ela encarou, ela fazia os exames de prevenção, foi um câncer que não tem nada a ver com a área ginecológica, tratou, curou, resolveu e hoje está grávida e livre do câncer. Então, porque era uma pessoa regular, uma pessoa que fazia a coisa direitinho. Certo. Então vamos lá. Posso passando as perguntas para o senhor para dar tempo? Opa, vamos lá. Bora lá. Ó, algumas perguntas que me chegaram aqui. Quais são os produtos indicados para a higiene íntima? Fui aconselhado não utilizar sabonetes íntimos de farmácia. Eu só conheço sabonete íntimo de farmácia, eu não conheço outro sabonete íntimo. Primeiro, assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Os sabonetes íntimos, de uma maneira geral, eles tentam preservar o pH da vagina. Só que tem pessoas, da mesma forma que a cândida, que é hipoclorito, nós usamos na prevenção de um monte de bactéria, o sabonete íntimo, ele não tem que ser usado, você não vai ficar passando hipoclorito na sua casa toda hora. Da mesma forma, você não vai passar o sabonete íntimo todas as horas, o tempo inteiro. Mas o fato de você usar uma vez, até 2 vezes ao dia, isso é extremamente benéfico, não vai influenciar negativamente em nada na vagina. É importante saber que ele tem que ser indicado, porque sabonete íntimo, ele entra numa linha que não ele deixa de ser farmacêutico, né? Ele entra como linha cosmética. E a linha cosmética, ela não necessariamente ela precisa ter registro na Anvisa. Então, muito cuidado, porque o sabonete íntimo pode ser usado com muita segurança, desde que seja bem indicado. Tá. Doutor Arthur, sobre exame de prevenção. A partir de quantos anos a menina começa a fazer o exame? E se no período da menopausa também faz Papa Nicolau? Ótima pergunta, Érica. Existem 2 consensos, né? Vamos falar da menina primeiro. Até alguns anos atrás, e eu me mantenho nessa linha, toda pessoa com vida sexual ativa, depois, a partir de 1 ano e meio a 2 anos de vida sexual ativa, e uma vida sexual que nós classificamos como normal, ou seja, sem multiplicidade de parceiros, nós iniciaríamos o exame de prevenção dela com 1 ano e meio, 2 anos. Existe hoje, pelo Ministério da Saúde, uma sugestão que nenhuma menina até os 21 anos de idade, eu acho isso um absurdo, mas como você fez a pergunta tem que ser, que nenhuma menina com menos de 21 anos de idade, em alguns casos até 23 anos de idade, elas precisam ser submetidas a exame de prevenção. O que eu discordo frontalmente, porque o governo ele acredita muito na efetividade, principalmente frente às vacinas que nós temos do HPV, acredita-se que todas as meninas do Brasil, que elas tomaram a vacina do HPV, que elas estão imunes ao HPV, que todo mundo tem a vida sexual normal. E nós sabemos que a coisa não é bem assim. Sim. Então, eu não compartilho dessa ideia. Então, 1 ano e meio de atividade ginecológica, ela tem que começar a fazer o exame de prevenção. Na menopausa, a mulher menopausada, de novo, menopausa significa última menstruação. Depois da menopausa, a mulher, a constância, desde que os demais exames dela ao longo da vida, ela sempre, os resultados dos exames de prevenção dela foram normais, não existe a necessidade, ainda da saúde, esses exames eles podem ser até até a cada 3 anos. Então, não existe a necessidade de ser anual. Ele tem que ser pelo menos a cada 3 anos. Da mesma forma que a mulher que não tem mais o útero, né, que ela retirou o útero, quer seja por mioma, diferente da mulher que tirou o útero por causa de um câncer de colo uterino,
A mulher que tirou o útero por causa de mioma, por causa de sangramentos, que nada tinha a ver com câncer, essa mulher também está dispensada de fazer o Papa Nicolau anualmente. Ela vai fazer o Papa Nicolau a cada 3 anos. Já nas lesões que o útero foi retirado em função de cânceres, aí os protocolos vão depender de cada tipo de câncer que acomete. Então, conforme um tipo de câncer, ela tem que fazer a cada 6 meses. Conforme o tipo de câncer, tem que fazer uma vez por ano. E assim sucessivamente. Legal. Tem uma pergunta aqui, Arthur, que fizeram. Água inglesa limpa o útero? Olha, primeiro, o útero é um órgão interno, é um órgão que está dentro do nosso corpo. Então, ele de sujeira, ele não tem nada, né? Então, Entendi. existe, da mesma forma que o pessoal falava antigamente, que, ensino menstrual, o sangue vai para a cabeça, né? Então, isso é mito, né? É mito, né? Tem uma série de perguntas aqui que algumas não tem muito a ver com a parte do exame de prevenção, mas o pessoal perguntou, eu vou te fazer, tá? Ela diz assim, olha, eu fico frustrada quando não atinjo o orgasmo. Isso, eu tenho algum problema? Não necessariamente. O que pode estar acontecendo é o fogão a gás e o fogão a lenha, né? Então, talvez Certo. eu precise conversar um pouco mais com o parceiro. E não obrigatoriamente, em todas as relações sexuais, a mulher tem a obrigação de ter orgasmo. Espera-se, né, e hoje comunga-se do mesmo desejo, que não é justo, não é correto que só o homem tenha orgasmo. A atividade sexual, de novo, eu não estou misturando religião com ciência, a parte sexual ela tem que ser prazerosa para as duas partes. Né? Ela tem que tentar descobrir onde é o melhor, o que mais lhe dá prazer, e a temperatura desse fogão a lenha e desse fogão a gás, a fim de que os dois cheguem e tenham aquela plenitude chamada orgasmo. Né? Ok. Uma pergunta também. Eu tenho constantemente corrimento. O exame de prevenção, ele previne isso ou não? Não. O exame de prevenção, ele é um exame que vai me falar se a pessoa tem alguma alteração que possa levá-la a um câncer ou não. O exame de prevenção não é exame para falar de corrimento e nem sequer prevenir corrimento. Às vezes a pessoa acaba de sair de um exame de prevenção, 5, 10 dias depois, ela tem um corrimento vaginal. Isso são coisas totalmente diferentes. E o que desencadeia o corrimento? O corrimento, só pelo fato de ser mulher, independente da faixa etária que ela, né, desde criança, você tem uma ideia, existe um corrimento que nós chamamos de candidíase. Eu tenho uma pergunta sobre ele. A cândida, ela é um fungo. E essa cândida, ela também afeta a boca dos bebês recém-nascidos. Só que no bebê recebe o nome de sapinho. Tá. Que é a mesma cândida que dá na mulher. Ou seja, a cândida, ela é um saprófita, ela é oportunista, ou seja, ela vive, né, ela é chamada de comensal, ela vive ali no corpo da mulher, no corpo do homem também, em menor, só que com uma manifestação menor, e ela espera qualquer desequilíbrio para se manifestar. Lembrando que a cândida adora meios ácidos. Então, sempre dou exemplo para as pessoas entenderem o que é um meio ácido. Então, o que seria pingar uma gotinha de limão na língua. Isso ela é um meio ácido. O que é um meio básico? Pegar uma banana verde e dar uma mordida. Então, a cândida, ela gosta do meio que tem mais o gostinho do limão. Para ficar... Eu não gosto da expressão azeda, mas da expressão ácida. Já outros tipos de bactérias, outro tipo de parasitas, eles gostam mais de meios básicos, né? Então, que seria o da banana verde, só para ficar mais fácil entender o que é ácido, viu? Porque às vezes eu falo assim, isso é a acidez da vagina. Às vezes eu estou achando que a pessoa está me entendendo super bem e a pessoa não está entendendo nada. Aí chega lá e fala, nossa, doutor, o senhor sabe o que eu fiz? Eu fiz banho de assento com vinagre.
eu falo, meu Deus, acabou de piorar. Então, Entendeu? Então, é sempre o equilíbrio, por isso que eu falei do sabonete íntimo. O sabonete íntimo, ele nada mais faz que preservar o pH da vagina. Só e o isso. sabonete íntimo pode usar o quanto quiser. De uma a, no máximo, 2 vezes ao dia. Ah, sim, mas posso usar todo dia. Vou tomar banho, eu posso Pode, usar. Tá. pode, deve. Uma pergunta aqui. De quanto em quanto tempo são 3 perguntas, uma só. De quanto em quanto tempo tem que fazer o exame de prevenção? Como eu consigo diagnosticar no exame de prevenção se alguma coisa está errada? E aí, novamente, a pergunta: mulheres que não têm bebê podem ter câncer no seio? A mesma pergunta. Então, vamos lá. De quanto tempo tem que fazer o exame de prevenção? Então, Isso. numa rotina, uma pessoa sexualmente ativa, uma pessoa, vamos classificá-la como normal. Pessoa que tem relação, dia sim, dia não, ou todos os dias, que tem parceiro fixo e tal. Ela deve fazer esse exame pelo menos a cada uma vez por ano, não deixando chegar ao segundo ano. Que é a Então, sempre mamografia. É a a mamografia ou é a o ultrassom? mamografia é a partir dos 40 anos, Ah, tá. ou em alguns outros casos específicos aqui, que eu não vou entrar em detalhe, porque Tá, senão eu vou deixar o pessoal meio neurótico. Mamografia a partir dos 40 anos. tá, Então, completou 40 anos, mamografia. tá. Antes dos 40, eu estou com um desconforto na mama. Qual é o exame de prevenção que eu faço para a mama antes dos 40 anos? Tá, Ultrassonografia das mamas. tá. Tá certo? Ok. Agora, isso é o próprio médico dela que vai explicar, porque tem alguns nuances que, se a gente for colocar aqui, nós vamos ficar muito técnicos e deixar todo mundo mais preocupado sem necessidade. Ok. A última foi se a mulher que Como que nunca eu amamentou. sei que tem alguma coisa errada? Como é que eu sei? Eu vou fazer o exame em mim, como que eu posso saber se tem alguma coisa errada? Se a pessoa tem um seio, se a pessoa tem um seio maior do que quem tem pouco seio, eu acho que é mais fácil de detectar. E quem tem bastante seio? Ou é o Então, inverso? não, o que acontece é assim, a pessoa no autoexame, 90% dos diagnósticos, eles são feitos pelo próprio paciente, né? Então, por exemplo, o paciente que tem o hábito de fazer o autoexame, que é aquele exame que ela faz uma vez a cada 2 meses, uma vez ao mês, não estando menstruada, nem estando amamentando, durante o banho, colocou a mãozinha atrás da cabeça, fez o exame palpando, não é para espremer a mama, palpou. Sentiu alguma coisa diferente? Vai na outra mama na mesma posição, veja se tem, se é igual. Se for igual, 99% das vezes não é nada. É só Mas uma glândula. é só glândula, a mama é uma glândula. Tem Assim como nós bastante. temos assim como nós temos a tireoide, como a mulher tem os ovários, como nós homens temos os testículos, elas são glândulas. Tá certo? Então, ela não tem que ficar, senão vai ficar aquela neurose de ficar palpando, examinando a mama o tempo inteiro. Não há necessidade disso. E no exame anual que ela faz no ginecologista dela, isso também vai ser feita essa avaliação da mama. O exame de prevenção, quando vai fazer o exame de Papa Nicolau, nós ainda examinamos tudo. Mama, fazemos toque, vemos se tem corrimento, se tem lesão no colo do útero, se tem lesão na vulva, se o pelo da vulva está normal, se está ficando mais claro, se não está. Não a cor do pelo, e sim a cor da pele. Ah, está ficando mais escuro. Enfim, é feita uma avaliação de várias coisas no mesmo exame. Entendi. Segundo, a terceira, você perguntou do risco da amamentação, se não amamenta, se tem maior risco de câncer de mama. A resposta é sim. Toda mulher que nunca amamentou, nós podemos afirmar que ela nunca vai ter o desenvolvimento mamário completo. O desenvolvimento mamário, ele só se completa depois da primeira amamentação. Tá, isso é muito mais histológico, é muito mais por microscópio do que no desenvolvimento mamário. Ter mamas de tamanhos diferentes, isso é o normal. Tá? Da mesma forma que o nosso rosto nas mãos é diferente. Né? Nada no nosso corpo, nada é simétrico. Nós somos totalmente assimétricos. Né? A simetria beira a perfeição, né? Então, só Deus é perfeito. Certo. Ok, doutor Arthur. Mais uma pergunta aqui para o senhor. Espera lá.
Tem algum tratamento para cheiro de corrimento? Toda secreção vaginal que ela tiver acompanhada de odor, significa que tem algum agente, eu vou falar algum bichinho, tá? Porque se eu ficar falando muito tempo, é bactéria, fungo, parasita, o pessoal não entende nada. Tem alguma coisa, algum bichinho que está causando esse cheiro. E aí esse corrimento com cheiro, ou sem cheiro, conforme a característica, tudo que é secreção fora daquilo classificado normal, como é que vai saber o que é secreção normal e o que não é normal? As secreções, a vagina, ela é uma cavidade virtual, ela não existe, né? Então, da mesma forma que a boca é fechada, se você não tiver a produção de saliva, sua boca seca. A vagina não é diferente, a vagina, tanto é que quando nós vamos examinar, nós precisamos colocar um aparelho para poder enxergar, não é que aquele oco que você olha lá dentro e você vê. Então, se ela não tiver uma produção de uma secreção, ela cola. É por isso que na menopausa é mais comum os chamados ressecamentos vaginais. Sim. Porque diminui a produção dessa secreção. As mulheres, eu só não quero que elas confundam as secreções vaginais com corrimentos. Tá? Então, corrimento, ele sempre vai ter uma manifestação. Porque eu sempre vou no meu médico, ele sempre fala que o corrimento que eu tenho é normal. E eu sempre brinco, falo assim, olha, não existe corrimento normal. Existem secreções vaginais normais. Existem secreções vaginais anormais. As anormais têm que ser tratadas. As normais são suas. Tem mulheres que produzem tamanha quantidade que elas recebem o nome de mulheres mucorreicas, né? Tamanha quantidade que ela produz. Mas isso não quer dizer que ela seja anormal. Isso é uma variação. Da mesma forma que tem pessoas que têm uma oleosidade maior na pele, ou tem um ouvido que ouve melhor do que os outros, sabe? Que é o ouvido pleno. Isso são variações da normalidade. Igual posição de útero, né? Quantas mulheres já não ouviram falar assim, eu tenho útero invertido, que é uma bobagem, não existe útero invertido. Existe a posição do útero, que ele cai em cima da bexiga, ele fica assim, ou ele cai em cima da alça intestinal. Então, são algumas coisas que elas... e aí vai procurar no Dr. Google, porque quem tem o útero invertido não engravida, quem tem o útero não sei o quê, sabe? Tadinho. Aí chega apavorado, né? Até você mostrar. E aí no ultrassom eu mostro, num clique assim, o que é o normal e o dela que nunca vai engravidar, né? Então, e aí Acho um fica grave. absurdo isso, acho um absurdo essas coisas. Tem uma pergunta aqui para o senhor. Existe um antitranspirante para a área da virilha? Porque percebi que o antitranspirante ajuda no odor vaginal. Então, pelo jeito, eu não tenho que ter odor vaginal, né? Então, todos nós, homens e mulheres, nós temos as nossas secreções. Sim. O nosso suor. Sim. E depende, cada um tem o seu cheiro. Ok. Então, alguns, principalmente as pessoas derivadas do Marrocos, algumas etnias marroquinas, elas têm uma característica de ter um cheiro mais forte. Mas isso é algumas etnias. Pode acontecer, por exemplo, de estar fazendo uso de algum medicamento, por exemplo, o complexo B, que é uma vitamina que nós utilizamos bastante, eu uso inclusive para gestantes. O complexo B é um medicamento que muda o odor da pessoa. Certo. Então, o que eu sempre falo para a pessoa é assim, coloca a mão, principalmente dependendo da pilificação vulvar ou da pilificação pulbar masculina, coloca a mão, cheira, sentiu que o cheiro, porque todo mundo sabe o que é o seu cheiro, né, e o que é um cheiro anormal. Sim. Então, qualquer cheiro anormal tem que ser investigado, tem que ser tratado. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui para o senhor. Tenho 59 anos, a pessoa tem 59 anos, ela já entrou na menopausa, ela está perguntando se é normal, às vezes ela sentir irritação e ter sangramento.
O sangramento tem 57 anos, você falou? 59. 59. Aí é importante saber com quantos anos ela deixou de menstruar. Porque Tá. o sangramento pós-menopausa, ele sempre tem que ser investigado. Irritabilidade e insônia, isso faz parte faz parte, vírgula, de uma pessoa que não está fazendo a reposição hormonal, ou se está fazendo, não está fazendo adequadamente. Sim. Porém, ela, nessa história de sangramento, a primeira coisa que ela tem que investigar é a história desse sangramento, que não é para ter sangramento pós-menopausa. Esse sangramento pode ser uma própria alteração de hormônio, então não é para sair doente, achando que tem isso ou que tem aquilo, mas Ok. ele tem que ser investigado. Ok. Mais uma pergunta. Uma pessoa que, em maio, ela menstruou 3 vezes. E ela estava num emprego que a oprimia muito. Aí ela saiu e agora ela não menstruou mais. Isso é normal? Dá para ser resolvido com exame de prevenção? Tem que fazer um exame de prevenção? O exame de prevenção que ela vai estar fazendo é o exame de prevenção hormonal. Tá. Porque o fato dela ter deixado o ambiente, é o que eu sempre falo, se você está diante de alguma coisa que você não goste, primeiro, manda aquela coisa embora. Sim. Né? Não saia daquela coisa. Né? E eu aprendi muito isso com uma professora chamada doutora Érica Belon. Nas lives que ela faz às 5h45 da manhã, não que eu levante, que aí se eu falar que eu levanto, eu estou mentindo. O senhor assiste depois, mas a gente dá um eu assisto desconto, depois. senhor. Então, a pessoa, se o ambiente está deixando a pessoa muito estressada, isso pode acontecer, como nós falamos na última vez, a mulher é extremamente sensível ao meio. Então, ela vai estar mais sensível se ela tivesse sendo mais incomodada. Agora, se depois disso ela não menstruou mais, esse mais eu não entendi, se ela nunca mais menstruou ou se ela Acho que voltou à não mais regularidade. desde maio. Acho que desde maio. Então, isso aí pode mostrar que ela está com uma alteração hormonal, seria importante saber a idade, uma alteração hormonal, né? E aí, voltando à normalidade, a vida emocional voltando ao normal, é mais fácil nós voltarmos, ajudarmos e contribuirmos para isso. Ok. Tenho 30 anos, não tomei a vacina do HPV. Posso tomar em rede pública? E mesmo tendo 30 anos? Ela, pela rede pública, eu sempre... Como é que eu vou falar? Assim, eu, nas minhas pacientes que podem, eu sempre peço um exame chamado captura híbrida. Esse exame chamado captura híbrida, ele me fala se essa mulher teve ou não o HPV. Se a mulher der negativo para captura híbrida e ela puder, porque pela rede pública essa pessoa não vai conseguir tomar a vacina do HPV. A vacina do HPV hoje é dispensada para meninas até 12 anos de idade. E não é mais dispensado para a partir dessa idade. Então, ela vai ter que tomar pela rede privada. Então, as minhas pacientes, em que, mesmo sexualmente ativas e com uma captura híbrida negativa para o HPV, eu sempre sugiro que faça a vacina do HPV quadrivalente. Mas isso despende, é uma coisa meio dispendiosa. A pessoa vai gastar um pouco de dinheiro. E pode tomar com qualquer idade, doutor Arthur? Qualquer pessoa pode tomar? Não só do sexo feminino. Independente da idade. Independente da idade. Então, o independente da idade precisa de critérios. Esse critério é o exame que eu te falei. Esse exame, ele é um exame, não é um exame barato. Mas ele deu negativo, a pessoa vai poder fazer uso. Da mesma forma que os adolescentes do sexo masculino, hoje também a rede já está começando a admitir o uso das vacinas. Ok. Uma pergunta. Tenho desconforto nas relações sexuais. Sinto muitas dores. Já fiz os exames de prevenção e não dá nada. O que o senhor aconselha? Primeiro que... Não fale trocar de namorado. Trocar de namorado não pode. Não, a primeira coisa, precisa saber quais são os exames que ela fez, porque a mulher tem que lembrar que ela não tem só útero e ovário, ela tem o aparelho gastrointestinal.
E pode ser, por exemplo, uma doença inflamatória do intestino, né, chamada síndrome do colo irritável, né? Então, não é um ou outro exame só que vai falar, olha, tem isso, tem aquilo. Não, tem que cercar de uma série de exames e depois que ela fizer todos esses exames, a gente vai poder falar se é alguma coisa de origem ginecológica ou de origem proctológica, de origem intestinal. Mas, Tem uma pergunta para o senhor. A partir de que idade pode fazer a reposição hormonal e quais são os exames de prevenção para isso? tá, a primeira coisa, assim, a reposição hormonal, ela tem que ser feita com muito critério e por profissional habilitado. Não é a pessoa chegar na farmácia e falar assim, eu quero fazer reposição hormonal. Tá. Porque existem os critérios que são excludentes, por exemplo, se ela tiver um caso, uma mamografia, que deu uma categoria lá, que eu não vou ficar falando aqui, isso já é um excludente, ela já não pode fazer reposição hormonal. Ok. Agora, se dentro de todos a conversa, de todo o histórico familiar dela, de todos os exames, eles autorizarem, aí isso daí, a reposição hormonal será feita. Desde que essa também seja uma vontade dela. Não é que existe a obrigatoriedade de fazer reposição hormonal. Simplesmente o que eu falo é o seguinte, desde que o seu organismo autorize você fazer a reposição, a família autorize. O que é a família? Os antecedentes familiares. Se os antecedentes familiares não têm história de câncer disso, daquilo outro. Então, os exames estão me autorizando, falando que ela não tem nenhuma lesão, que haja risco de ser hormônio dependente. Então, isso aí é um autorizador. Mas isso tem que ser feito com bastante critério. Não é simplesmente, eu estou com calorão, quero tomar um hormônio. Isso não, aí a coisa não funciona, aí fica uma coisa irresponsável. Tá. A vitamina D é um hormônio? Não, a vitamina D, que é o colecalciferol, ele é um sintetizador hormonal, né? Ele facilita, o próprio nome fala, ele é um suplemento alimentar, e ele facilita a absorção, a ativação de um hormônio chamado paratormônio, que faz a conversão periférica dos nossos ossos, facilitando a nossa absorção de cálcio. Como o pessoal se conscientizou, né, que eu morro de rir, que às vezes eu escuto o médico falando, o Brasil é um país que ele é tropical, não precisa fazer reposição de vitamina D, que é o mais absurdo dos absurdos. Desde que a pessoa, porque o pessoal começou, em função dos cânceres de pele, as pessoas começaram a usar os fios protetores. E esses fotoprotetores, automaticamente, eles impedem a absorção da vitamina D, porque se você for ver, fica parecendo meio charlatanismo, né? Eu vou tomar uma vitamina D, ou seja, como é que alguém vai produzir uma vitamina que é feita pelo sol? Né? Então, ele é um agente que ele não necessariamente é a vitamina D. Ele é o colecalciferol, que ele vai ter um papel semelhante ao que o sol tem no nosso organismo. Mas que também não tem a dose tóxica, ela é rara de acontecer, mas também tem suas indicações. Ok. Até a Nilce colocou aqui agora, meu marido precisa tomar. Eu acho que todo mundo precisaria tomar vitamina D, né, doutora Arthur? Mas com critério. Com critério. Porque senão o pessoal acha que é só chegar e começar a tomar, e aí ela tem várias apresentações. Tem que fazer exame, né? Tem que fazer exame. Tem que fazer exame. Nada pode ser tomado. Como eu falei, não existe o remédio bonzinho, né, a pílula milagrosa, e nem existe o remédio ruinzinho. Sim. Entendi. Doutor Arthur, uma pergunta para o senhor. Tem urgência em ir ao banheiro constantemente? Devo me preocupar? E qual exame de prevenção devo fazer? A primeira coisa ela tem que fazer um exame de urina para ver se não tem infecção urinária. Aí depois ela tem que passar no urologista para fazer um exame chamado teste urodinâmico. Esse teste urodinâmico é que vai falar dessa urgência. Aí que entra de novo a importância da associação das especialidades. A pessoa, para a gente corrigir
às vezes, uma urge incontinência, são necessários alguns medicamentos, e esses medicamentos ao coma. Então, por isso que, às vezes, Sim. eu falo assim, olha, só que eu, para te passar esse medicamento, eu gostaria que você passasse uma avaliação do oftalmologista, que ele vai ver o risco dessa medicação. O risco dessa medicação é causar um glaucoma em você ou não. Tem alguém com orgulho do senhor aí, doutor Arthur, olha aí. Ah, é? Opa! Meu filho. É muito Eu que tenho orgulho dele. mesmo, né? Porque, ó, tem que ser top de linha para ficar assim, ó, na linha do tiro, sem saber, porque não tem nada combinado aqui. E a gente vai só bombardeando pergunta, né? O cara tem que ser top Não, mesmo, né? olha, esse meu filho é um orgulho. O que esse menino. Eu chamo de menino porque, né, os nossos filhos sempre vão ser nossos filhinhos, né? É, então, e o Arthurzinho é uma pessoa que tem, depois que eu estou ficando mais experiente, né? Não vou falar mais velho. Depois que eu estou ficando mais experiente, ele tem contribuído muito comigo, ele que tem dado um upgrade na minha vida, assim como você, quem começou a se aproximar e quem tem feito essa reaproximação foi a Cibele. Então, sabe, enfim, é sempre um orgulho saber que meu filho está me ouvindo. Ele Ali é você falou que maravilhoso. os filhos são heranças do Senhor, olha aí. E é Amém. isso mesmo. É isso mesmo. Não, Bom, para mim aqui, esgotaram-se as perguntas. Não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta. Deixa eu ver se chegou pergunta nova aqui para mim. Eu acho que não. Acho que esgotaram todas as minhas perguntas. Fiz todas elas aqui. Fiz todas mesmo. Falei todas aqui, doutor Arthur. A pessoa ter infecção urinária frequente tem alguma coisa a ver com a parte sexual? Essa é uma pergunta tem. nova. Pode ter, sim. Por exemplo, só a mudança no número de atividade sexual. Vamos supor que a pessoa tem uma relação a cada 2 dias. E, de repente, ela começou a ter relações sexuais todos os dias. Só isso é o suficiente para induzir um negócio chamado cistite, também conhecida como cistite da lua de mel. Não necessariamente uma infecção urinária, mas sim uma cistite que pode ser bacteriúrica ou não. Então, pode ter relação. Da mesma forma que alguns corrimentos, muitas vezes, são interpretados como infecções urinárias, né? Então, o pessoal trata e diagnostica de uma forma meio equivocada. Né? Sim, Então, errado. tem que tomar muito cuidado com isso. Entendeu? E as mulheres têm mais infecções urinárias do que os homens, né, doutor Arthur? Muito mais, porque a genética, a anatomia feminina, ela propicia isso, né? A uretra feminina, ela da rua, ou seja, do lado de fora do corpo, até dentro da bexiga, são só 3 centímetros. Ah, tá. Então, a própria anatomia, ela não foi muito generosa, digamos assim, porque os meios de contaminações ali, eles são muito mais fáceis. Entendi. O que facilita a ascensão dessa bactéria, geralmente bactéria, né, Escherichia coli, com muita facilidade a instalação e a ascensão dela, em alguns casos, para os rins. Olha só, o seu filho está falando que a meta dele agora é colocar você para pedalar. Eu acho tudo de bom isso. Opa! Fala para ele. Estou esperando uma bicicleta. Ah lá, pronto aí. Olha aí, Arthur, é só você dar uma bicicleta. Vamos lá. Aí, ó. Vamos fazer a campanha. Filho dê a bicicleta para o pai. Hashtag Arthur dê a bicicleta. Vamos fazer. Doutor Arthur, a Altamira está fazendo a seguinte pergunta para o senhor. Quando chega aos 49 anos e quando tosse, sai um pouco de urina. Isso é normal? O que pode ser isso?
Então, o que acontece, tem um torcedor ligando aqui sem parar. O que acontece, e aí, o que acontece, sim, não é normal, tem que ver, aí tem que fazer uma avaliação para ver se ela tem um negócio chamado cistocele, que popularmente é chamada de bexiga